Boa noite a todos e todas. Hoje o CEDEM prossegue com sua atividade cultural, apresentando uma conferência com a professora Célia Reis Camargo, intitulada Centro de Documentação e Universidade, o CEDEM da Unesp. Esta conferência ocorre no âmbito da 6ª Semana Nacional de Arquivos, com o tema #SomosArquivo. A Semana de Arquivos é promovida desde 2017 pelo Arquivo Nacional, em celebração ao Dia Internacional dos Arquivos, que ocorre no dia 9 de junho. Célia Reis Camargo é historiadora, é docente aposentada da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, Campos de Assis, coordenou o CEDEM de 2007 a 2011, ela é especialista em patrimônio cultural, memória social, história contemporânea do Brasil, história política e centros de documentação, com ênfase em acervos arquivísticos. Ela foi pesquisadora do CPDOC da FGV e coordenou o programa de modernização do Arquivo Nacional. Também foi chefe do Arquivo Histórico da Light, atualmente Fundação Memória da Energia. Eu passo a palavra agora à professora Célia dos Reis Camargo. Boa noite, professora. Boa noite, Anita. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do CEDEM para falar com vocês um pouco sobre os centros de documentação das universidades. Eu gostei demais do convite, para mim o CEDEM é a minha casa. E então voltar, não é, para fazer algum trabalho em conjunto é muito importante para mim. E eu gostaria de, antes de qualquer coisa, né, lembrar que esse espaço, o CEDEM foi um espaço de trabalho muito importante para mim, né? Eu pude me desenvolver profissionalmente de uma maneira muito grande, né? Trabalhando no Centro de Memória da Unesp. Queria destacar o papel fundamental no Centro de Documentação e Memória da Unesp da professora Ana Maria Martinez Correia, né? Por todas as inovações que ela sempre fez, né? Ela é uma pessoa sempre na vanguarda, né, dos acontecimentos, pela escolha de equipe, pela formação que ela sempre estimulou que seus colegas de trabalho tivessem, né, pelo cuidado que ela sempre teve com o atendimento às necessidades públicas e demandas por informação da população brasileira, né? Então, todos que trabalharam com ela acabaram, se já não tinham alguma coisa nesse sentido, acabaram se contagiando completamente e fazendo disso a marca do seu trabalho, né? Então, eu tenho muito a agradecer à professora Ana Maria por isso, que foi uma pioneira na Unesp, né, criando centros de memória, não só aqui, mas no campus de Assis, estimulando outros em outras cidades do interior de São Paulo. Enfim, criou cursos de pós-graduação, fez coisas fundamentais, importantíssimas. Para falar do Centro de Documentação das Universidades, para mim é muito importante lembrar alguns aspectos dessa história e da condição de ser um centro de documentação e memória universitário, né? Para que a gente possa, para que eu possa conseguir apresentar bem os pontos, os tópicos que eu considero hoje os mais importantes para uma reflexão que os profissionais que atuam na área devem ter, né? Para os desafios que a gente tem pela frente, não são poucos, alguns deles praticamente se repetem hoje, né? Coisas que aconteceram nos anos 70 no Brasil, que foi o período em que realmente esses centros se proliferaram. Desafios se repetem, né? E alguns outros problemas surgem para que a gente tente resolver.
Apesar desses centros serem entidades de informação especializada, né, sempre houve uma preocupação das pessoas que atuavam na área, no sentido de transformar o conhecimento científico em conhecimento público. Ou seja, o fato de trabalharmos nos centros de documentação se constituírem como instituições de especialização do conhecimento, eles surgem assim, né, a partir da grande especialização do conhecimento na história das ciências, né, eles, é preciso que a gente se preocupe em tornar a informação que nós produzimos nesses centros não só uma informação a serviço da academia, embora ela, claro, seja a razão fundamental na medida que esses centros estão sendo criados dentro das universidades, mas que eles possam também servir à comunidade em geral e estabelecer parcerias, trabalhos em conjunto com instituições que permitam à sociedade em geral ter acesso às informações que são produzidas nesses espaços de trabalho. Esses centros de documentação sempre foram, na minha opinião, lugares onde se cultivou o trabalho interdisciplinar, que é uma forma, na minha opinião, de se cuidar da qualidade do alcance dos seus resultados. Ou seja, quanto mais nós investirmos na interdisciplinaridade do trabalho no centro de documentação, mais qualidade ele terá, né? Considerando não apenas as questões da especialidade, então, se eu estou num centro de documentação que se especializa em tecnologia da aviação, ou se especializa em arte moderna, ou se especializa em história da educação, enfim, né? Dependendo da especialidade que ele tem, o trabalho de técnicos, historiadores, peritos da área, né? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Centro de Documentação e Memória da Eletropaulo, antiga Light. Né? Nós tínhamos historiadores, mas tínhamos também arquitetos, engenheiros, né? Pessoas que muito comprometidas com o conteúdo dos arquivos, das coleções bibliográficas que nós tínhamos nesse centro, né? Então, além de bibliotecários, arquivistas, né? Algumas peças também que acabavam chegando no centro de documentação eram tratadas de acordo com a perspectiva museológica. Então, quanto mais interdisciplinar se torna o trabalho, mais qualidade a informação terá, não é? E todos os instrumentos de pesquisa, todas as formas que forem criadas para o acesso a essas informações. Os centros de documentação são espaços onde se cria, se organiza, se constrói e se dá acesso a informações sobre a história da área de especialização desse centro, né? No caso do CEDEM, por exemplo, que é o Centro de Memória da Unesp, que está promovendo esse evento hoje, né? Nesse lugar, isso também estimulado pela professora Ana Maria, sempre, enquanto ela esteve conosco, na ativa, é um lugar onde se deveria criar, organizar, construir e dar acesso a informações sobre a nossa história, sobre o período contemporâneo da história do Brasil, né? Sobre a história política contemporânea brasileira. E essa missão, essas tarefas, eram consideradas como responsabilidades não somente técnicas, né, mas responsabilidades sociais e políticas. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o trabalho do CEDEM e de inúmeros centros de documentação, ou universitários, ou, vamos dizer, instituições para-acadêmicas, por exemplo, o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, né,
ele é, né, um centro de documentação, de pesquisa histórica, que está numa instituição não acadêmica, mas para-acadêmica, né? E, quer dizer, tem a sua natureza, né, híbrida, mas voltada para a academia também, que é o nosso assunto. Esses centros são, vamos dizer, espaços fundamentais onde qualquer atividade que se tenha, recolhendo arquivos, coleções bibliográficas, organizando documentos ou informações, um centro de documentação não precisa necessariamente ter acervos originais, ele pode trabalhar com informações, né? Mas todos, a maioria deles, né, sempre problematizou e politizou as suas atividades. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas que trabalham na área de informação acham que tem um trabalho técnico, simplesmente, né? Acima, além de qualquer posição política, de qualquer ideologia. Isso não é verdade, né? Nós trabalhamos num mundo baseado na informação, fake ou não, mas baseado na informação, e qualquer técnico que produza trabalhos nessa área, né, está atuando ativamente nesse território da informação, acessível ou não pela população, pelos cidadãos, né? E num universo onde a veracidade das fontes é bastante delicada. No caso do CEDEM e de outros centros onde eu trabalhei, como o Centro de Documentação de Eletropaulo, que hoje compõe a Fundação Memória da Energia, como em centros de universidades, como na Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal da Paraíba, enfim, apenas para o Centro de Memória da Unesp, o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa do Campus de Assis, quer dizer, todos eles foram espaços onde a preocupação com o uso da informação, a preocupação com a ampliação, com o raio de alcance das informações que eram geradas, quanto maior o alcance, melhor era considerado o nosso trabalho. Então, a politização do trabalho com informação sempre foi uma coisa muito importante. E eu sou capaz de assegurar que os grandes centros de documentação e memória, aqueles que se firmaram, alguns deles se tornaram modelos, né, de trabalho, não lembrei aqui, mas posso lembrar, como de uma área, vamos dizer, não das ciências humanas, como a Fiocruz, né, que criou, quer dizer, é um trabalho na área de saúde pública, e a Fiocruz criou um centro de documentação e memória que trabalha com arquivos dessa área e que gera informações fundamentais sobre a saúde pública no Brasil. Esses centros todos, eles deram certo exatamente porque a sua missão como instituição sempre foi muito trabalhada, muito questionada e muito politizada. E é um aspecto que eu gostaria de enfatizar e lembrar que a equipe do CEDEM sempre atuou nesse sentido, a professora Ana Maria sempre esteve muito preocupada com isso. Eu passei muito tempo da minha vida, como eu disse, trabalhando com centros de memória, instituições públicas e privadas, desde o final dos anos 70. Portanto, muitos dos comentários e reflexões que eu estou apresentando aqui, eles tiveram origem histórica, né, nesse período que eu vivenciei, eu estava lá. Então, muitas das coisas que eu vou colocar são fruto de estudos, mas também são fruto da experiência. Já mencionei, né, o CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, né, que foi, vamos dizer, a minha primeira casa, mas eu já tinha implantado centros de documentação na Universidade Federal de Mato Grosso
e na Universidade Federal da Paraíba, eu tinha assessorado nesse caso. Em São Paulo, nos anos 70, apareciam muitos centros importantes, né? O próprio CEDEM, né? Criado no final dos anos 70, mas também outros, como o Centro de Memória da Unicamp, na época criado pelo professor Amaral Lapa, o Centro de Memória de Garland Roth, que foi um exemplo muito grande, e foram centros, né, que surgiram tentando recuperar documentos e informações de instituições que até então não tinham lugar, né? Não tinham as suas, os seus acervos preservados. Né? Então, o Centro de Memória Edgar Allan Roth começou a trabalhar com a memória do anarquismo, né, no Brasil. O CEDEM começou a trazer os arquivos que estavam exilados, né, por conta da ditadura militar no Brasil. Então, arquivos das esquerdas brasileiras, de várias tendências, né? Então, essa década é uma década onde se proliferam os centros de documentação e memória. E há várias razões para isso, né? Muitas a gente poderia, enfim, fazer teses, né, sobre esse assunto, mas, de qualquer maneira, os centros de documentação das universidades se proliferam exatamente nessa década e na seguinte. Um dos aspectos que foi importante nesse período foi a preocupação com a preservação da memória nacional. Ela sempre existiu, né? Na verdade, nos anos 30, isso foi muito importante, a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no governo Getúlio, né? Durante o Estado Novo. Enfim, sempre houve essa preocupação, e nos anos 70, o governo militar se preocupou com isso. Foi uma palavra de ordem do governo, a preservação da memória brasileira, da memória nacional. Mas não foi só do governo militar, foi também dos grupos que se opunham a esse regime. Né? Eles, na verdade, era um cenário de disputa para a. Quer dizer, ambos os grupos, as tendências, tentavam, a partir de trabalhos de preservação da memória nacional, legitimar as suas versões, né, da história do Brasil. Né? Toda mudança propõe sempre uma releitura da história para legitimar os seus atos. Né? O governo militar estava fazendo isso, e as oposições também, porque precisavam e queriam provar, não é? A importância de uma mudança, né? Da derrubada desse governo ditatorial. Então, a preocupação com a memória nacional foi geral, né? E o governo brasileiro financiava projetos nessa área de preservação da memória. Né? Havia um fundo de desenvolvimento científico e tecnológico que acabou dando algum dinheirinho, né, para a área das ciências humanas, e especialmente para a preservação da memória no Brasil. Então, muitos centros, muitas universidades se aproveitaram disso, né, para criar os seus centros, porque um problema seríssimo que existia, não só nessa época, antes, e continua existindo, ainda existe, é o problema dos arquivos não organizados no Brasil. Os centros de documentação, quando eles surgem não necessariamente com a característica de preservar a memória, eles surgem simplesmente com a especialização do conhecimento. Né? E a quantidade de produção de periódicos, jornais, livros, revistas, enfim, que exigiam setores que trabalhassem, que produzissem informações de segunda geração, né, sobre determinados assuntos. Mas o fato é que as ciências humanas sempre foram menosprezadas, não é, no que diz respeito a verbas para o desenvolvimento, mas nesse momento, nesse período, na década de 70 e até começo dos anos 80,
considerou-se os programas, o Plano Nacional de Cultura considerou que as universidades tinham responsabilidade sobre o desenvolvimento, brasileiro, né? E sobre a preservação da memória nacional. E o que acontecia, não é? Haviam aquelas superintendências regionais, Sudan, Sudeco, Sudene, enfim. Essa visão regional acabou dando margem ao surgimento, inclusive, de centros de informação histórica regional, como foi o caso do Mato Grosso e da Paraíba, onde eu trabalhei. Então, o que acontecia? Os pesquisadores, não só de história, mas das ciências humanas em geral, fora as bibliotecas, não é? E assim mesmo com muitos problemas, eles não tinham acesso à informação arquivística. Quer dizer, no Brasil, os arquivos estavam completamente desorganizados, se não perdidos, inclusive da administração pública. Né? Quando houve o programa de modernização do Arquivo Nacional, existia, na época que eu coordenei esse projeto, existiam alguns 18 quilômetros de documentos, quilômetro em prateleira, né? Imagine as prateleiras cheias de documentos, 18 quilômetros de prateleiras de documentos que estavam armazenados no Arquivo Nacional, embora tivesse, sei lá quantos quilômetros fora, né, que nunca tinham sido recolhidos, mas desses 18 quilômetros, só 9 eram conhecidos, 9 quilômetros não se deram. Isso na instituição magna, o Arquivo Nacional. Né? Então, imagine os arquivos estaduais e os arquivos municipais. Não havia não havia condição de pesquisa, não é, nos arquivos, usando a documentação de arquivo, fossem públicos, fossem privados, os privados, então, estavam ao Deus dará, né? Graças aos centros de documentação que proliferaram nesse período, esses arquivos privados foram recolhidos, doados aos centros de documentação e começaram a ser preservados e disponibilizados para pesquisa. Então, nós tivemos uma grande abertura para pesquisa em ciências humanas, né? Não só em história, sociologia, antropologia, ciência política, né? Artes, letras, enfim. A gente tem uma abertura muito grande para pesquisa. Por quê? Esses centros resolveram corrigir a negligência de uma política de Estado em relação à preservação do patrimônio documental propriamente dito, que são os arquivos e as bibliotecas. As bibliotecas ainda tinham alguma salvação, porque, vamos dizer, graças a um decreto de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, todo município brasileiro foi obrigado a criar uma biblioteca pública municipal. Então, se hoje cada município, por menor que seja, tem uma biblioteca pública, é graças a esse decreto. Então, as bibliotecas, e também como são um material de apoio para a educação, elas acabaram não se prejudicando tanto com a negligência dessas políticas governamentais. Mas os arquivos se prejudicaram demais. Não é? Até hoje, a gente tem uma dificuldade, apesar de tudo que foi feito, né, de modernizar os arquivos, de uma importância que acabou sendo atribuída a duras penas, né, com muita dificuldade, com muita luta dos profissionais que atuavam na área, né, arquivistas, historiadores, enfim, todos os envolvidos, né, os centros de documentação, eles, nessa época, e em décadas seguintes, eu acho que até hoje, né, eles desempenharam um papel fundamental, porque, embora eles recolhessem documentos, na maioria de origem privada, eles muitas vezes levavam arquivos inteiros para os campos universitários, porque as suas instituições não davam conta de fazer isso. Claro que eles esses arquivos não eram doados, porque você não pode doar um arquivo público, né? Quer dizer, a instituição, sei lá, uma secretaria de educação não pode doar o seu arquivo
É um centro de memória da universidade. Por quê? Ela tem obrigação de preservar a documentação que ela produz, isso é um patrimônio. Então, eu não posso transferir para uma outra pessoa um dever que é meu, uma obrigação, uma competência que é minha. O que eu posso é entregar sob custódia ou por depósito, enfim. Há uma instituição que vai fazer o trabalho de organização e disponibilização das informações, mas esse acervo continua sendo de propriedade dessa instituição produtora da documentação. Então, os centros de documentação, eles recebem esses acervos, né? Recebem muitas doações, né, de arquivos privados e fazem muitas parcerias com órgãos públicos, fazendo um trabalho de custódia de arquivos e disponibilizando informações. Muitos deles, alguns deles tiveram condições de trazer de volta para as instituições os arquivos organizados, mas a maioria nunca conseguiu, na verdade, né? Eu tenho um exemplo do Centro de Documentação e Memória da Unesp do Campos de Assis, né? Que tem sob custódia o arquivo do Fórum da Comarca de Assis, né? Que foi todo organizado, colocado em banco de dados. Todos os dias esse centro recebe consultas do fórum mesmo, né? Não é só pesquisa, né? Recebe consultas do fórum, enfim. Tem um trabalho de extensão universitária importantíssimo. Então, essa proliferação dos centros de memória nos anos 70 e 80, quer dizer, continuaram sendo criados, mas é o boom, né, de criação desses centros ocorre nesse período exatamente em função dessas demandas políticas, no caso do governo militar, e no caso das universidades, pela disponibilização, né, sistematização das fontes que estavam completamente caóticas, desorganizadas, em porões, né, em salas, em almoxarifados, coisas do tipo. Né? Era uma situação terrível, né? A situação dos arquivos no Brasil nesse ano, nessas 2 décadas. Era terrível, realmente. É um país de terceiro mundo que nunca prezou a ordem informativa. Né? Bom, essa de onde as universidades e essas instituições, como a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, Manguinhos, no caso da Fiocruz, né? De onde elas tiraram essa ideia, né, de criar o centro de documentação? Na verdade, tanto o Estado Nacional, né, o Estado moderno, ele cria 3 instituições de guarda do patrimônio cultural em geral, né? Os arquivos, as bibliotecas e os museus. Né? A França cria, né, os arquivos nacionais, a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional. E esse modelo ele se espalha por todo o Ocidente. Mas, num determinado momento, no século XX, especialmente na segunda metade do século XX, o conhecimento se especializa muito. Então, a necessidade de criar centros, a atividade de documentação é uma atividade que se torna muito importante, porque essa atividade de documentação ela se origina na biblioteconomia. Não é? Quer dizer, depois que uma biblioteca está organizada, depois que o processo de organização bibliográfica se conclui, nós temos a possibilidade de, a partir de concluída a organização bibliográfica, produzir uma série de informações e de instrumentos de segunda, terceira geração sobre aqueles assuntos, aquelas coleções desenvolvidas naquela biblioteca. Então, eu crio um centro de memória dentro de uma faculdade de medicina, né? Onde eu vou reunir arquivos de ex-diretores da faculdade, de médicos locais importantes,
onde eu vou criar um banco de dados sobre desenvolvimento de alguma área da medicina, daquele campus, por exemplo, sei lá, especialista em câncer de mama, por exemplo, né? Então, você começa a produzir, a partir de toda a bibliografia que está ali, de todos os livros, periódicos, jornais, revistas, aquilo já está classificado, já está organizado, você começa a produzir instrumentos de segunda geração. Bom, este acervo que eu tenho sobre este assunto com relação a mulheres adolescentes, né? Eu vou produzir um instrumento de pesquisa que é uma bibliografia especializada sobre aquilo, né? Ou, depois disso, eu posso produzir ainda informações de terceira, quarta geração, eu vou mexer só com teses, só com dissertações, eu vou trabalhar só com um determinado assunto dentro dessa área, né? Então, a atividade de documentação, ela, originalmente, é uma atividade ligada à biblioteconomia. Com o desenvolvimento do conhecimento, né, da especialização do conhecimento, o que acontece é que, às vezes, essa atividade ela era tão vigorosa, tomava um vulto tão grande, que se tornava quase que uma hipertrofia dessa biblioteca. Então, essa atividade de documentação ela acabou se tornando autônoma, né? E criam-se centros, eram chamados centros de pesquisa e documentação, centros de informação, enfim, muitos nomes, né, dados para essa atividade, e o fundamental é que isso, que começa com a biblioteconomia, começa dentro das bibliotecas, ele acaba sendo necessário também na área dos arquivos. Por quê? Depois que você tem um arquivo organizado, você pode, por exemplo, produzir instrumentos de pesquisa que são obras, o que a gente chama de obras de referência, né? Então, dicionários históricos, de uma certa área, você pode produzir bibliografias especializadas, coleções de material iconográfico, enfim. Essa atividade, né, de a partir de um certo acervo já organizado, produzir informações de novas gerações a partir dessa primeira, né, que é a organização bibliográfica, a organização arquivística e até a museológica, né, ela começa a se tornar autônoma. Os centros de documentação das universidades são um exemplo disso. Muitos dos centros que foram criados, muitos não, mas uma quantidade até bastante expressiva, não se refere às ciências humanas, né? Eles estão ligados ao campo das ciências biológicas, talvez da geografia, ciências da terra, enfim, as várias classificações, né? Exatas é que são menores, mas em número menor. Mas, de qualquer maneira, os centros de documentação, eles se proliferaram nas diferentes áreas do conhecimento. Nas áreas de humanas, que precisam muito dos arquivos como fonte de informação, esses centros acabaram sendo obrigados, quer dizer, porque nos anos 70 e 40, eles são obrigados a preservar documentos originais, e, no caso, arquivos não só, né? Preservam coleções bibliográficas, iconográficas, vários conjuntos documentais, e porque era a única instituição capaz de fazer isso. Os arquivos públicos que já existiam nunca recebiam dinheiro para fazer isso. Não recebiam. Então, o que acontece? A universidade recebe verba, pelo menos nos anos 70 e 80, né? Começa a receber dinheiro para isso. E é claro que não se podia perder essa oportunidade. Primeiro, abastecer o pesquisador, o profissional, que precisava consultar arquivos de instituições, de órgãos públicos, privados, e não tinha como. Não havia uma política de acesso. Então, a empresa privada não queria nem saber. Tem uma sala lá que tem arquivo e ela precisa,
para uma atividade fim, ela vai, enfim, desprezar esse arquivo, vender como papel velho e vai usar a sala, né? Então, não existe uma política de comprometimento das instituições com os seus arquivos, o seu material documental, né? Então, a universidade acabou fazendo isso para assistir o seu pesquisador e para, vamos dizer, compensar a ausência de uma política de preservação da memória, coisa que o governo militar estava apoiando. Então, as universidades recebiam dinheiro, os arquivos até hoje, né? Tem uma dificuldade enorme em receber os arquivos públicos, não, né, as verbas, há uma dificuldade muito grande em captar recursos, né, das agências financiadoras. Então, as universidades acabaram fazendo esse papel, e, de certa maneira, fazem até hoje, né? Cumpriram a missão fundamental, né? Conseguiram mesmo mapear, né, o estado do patrimônio documental na região onde eles atuavam, no estado. Vários arquivos municipais fizeram isso, a maioria ainda está muito, ainda há muito por fazer, né? O Brasil está com seus arquivos municipais ainda muito atrasados, né? No que diz respeito à preservação da informação arquivística, não só para a pesquisa, mas principalmente como apoio à administração municipal, né? Realmente é uma situação ainda desoladora, mas, de qualquer maneira, eles desempenham esse papel. Então, os centros de documentação das universidades, né, conseguiram, vamos dizer, recuperar arquivos de instituições privadas que não tinham nenhum lugar para ir, quer dizer, se não houvesse uma ampla consciência dos dirigentes daquela instituição, empresa, fábrica, fosse lá o que fosse. Se não houvesse consciência, eles não seriam preservados, ou a maioria não foi. No caso dos órgãos públicos, eles estavam se acabando, né? Como eu sempre disse a minha vida inteira, né? O que nos sobrou dos arquivos públicos foi o que a seleção natural deixou que a gente acessasse, né? Porque eles desapareceram nos porões, nas salas, nos depósitos, foram comidos por insetos, né? Foram estragados por chuva, enchente, poeira, enfim, né? O que né, eu gosto sempre de repetir, é uma forma eficientíssima que os governos e as elites têm de não dar acesso a informações sobre a vida social, né? Precisa proibir o acesso. Dizer, não pode, é confidencial, ultra secreto. Eles podem não fazer nada. Como foi feito, né, no Brasil, quer dizer, ninguém nunca fez nada. As pessoas não acessavam a informação. E é isso que é importante, né? Não é essa ideia que a população não chegue perto das informações? Então, o método é eficientíssimo, não dá dinheiro, não contrata profissional especializado, não trata do espaço físico, enfim, não compra material adequado, não compra estante, fica tudo lá jogado. E um dia se acaba e ótimo, era essa a ideia mesmo. Então, não precisou proibir, não precisou fazer nenhuma atitude antipática ou que pudesse sofrer oposição. É só deixar como está. Esse tem sido o método mais eficiente para impedir o acesso dos cidadãos brasileiros à informação arquivística, bibliográfica e até mesmo museológica. A exceção a essa política foram os centros de documentação universitários. Acho que ainda continuam sendo exceção, embora tenha havido um progresso enorme no campo do desenvolvimento dos arquivos, né? Arquivos e bibliotecas eu estou chamando de instituições de guarda do patrimônio documental propriamente dito, porque é a maneira como tem se feito como o senso comum tem feito referência aos acervos das bibliotecas e dos arquivos. No caso dos museus, a terminologia que é mais usada é o patrimônio cultural, né?
no sentido de objetos da cultura material, como principal acervo preservado por essas instituições. Então, esse eu considero o papel fundamental, né, dos centros de documentação e memória das universidades. Chamo a atenção para um tipo de documento, né, que foi, vamos dizer assim, cultivado e criado, né, gerado nos campos universitários e nos centros de documentação e memória, que são os documentos derivados dos programas de história oral, né? No início, arquivos sonoros, né, simplesmente fazia-se a coleta de relatos orais, né? E esses centros de memória desenvolveram arquivos imensos, né, de história oral sobre diversos temas da história brasileira. E, sem dúvida, embora a história oral seja um método para alguns, uma técnica para outros, mas, embora a história oral seja um método, vamos dizer, que permeia as ciências sociais em geral, né? Na verdade, os centros de documentação foram os grandes incentivadores dessa prática, do uso desse método, e os grandes criadores dos arquivos de história oral, né? O CEDEM é um exemplo magnífico disso, o CPDOC também, né? A Universidade Federal da Paraíba também desenvolveu um acervo muito grande com o seu Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional. De qualquer forma, eles a universidade teve um papel fundamental na preservação desses arquivos de história oral, né? Os arquivos sonoros, hoje vários são gravados em vídeo também, mas, de qualquer maneira, quando você coleta um relato oral, né, você está criando um documento histórico, né? E os centros de documentação e memória universitários tiveram um papel enorme nesse processo, né? Então, a antropologia, a sociologia, principalmente, que foram grandes, a psicologia, né, grandes usuários de psicologia social desses arquivos, né, e grandes produtores também, devem aos centros de documentação das universidades essa missão que eles tomaram para si, né? Então, esse histórico, vamos dizer, não só da atividade da documentação no mundo, né, mas esse histórico no Brasil, eu acredito que podem nos dar uma ideia de como nós estamos hoje, né? Hoje, Brasil, 2022, com todos os problemas que nós temos de negação da ciência, da atividade acadêmica, não é? E, de certa forma, com a crença de que as redes sociais podem nos dar todo o conhecimento que desejamos. A grande ilusão da população. Não só brasileira, mas se estamos falando do Brasil, estamos falando disso, né? Então, quais são esses desafios, quais são os grandes problemas que nós temos hoje? Esses centros estão implantados, desenvolvem um papel fundamental na pesquisa acadêmica, recebem inúmeras escolas de ensino médio e até de ensino fundamental, né? Eu tenho a experiência mais de perto com o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da Unesp de Assis, né, do campus de Assis, e a gente recebe visita de escolares mesmo, né? Porque existe um problema também, que eu gostaria só de passar, assim, lembrar, que as escolas, elas têm bibliotecas muito precárias, as escolas públicas, né? Então, o que acaba acontecendo é que o aluno vai para a biblioteca pública, que também tem um acervo deficientíssimo, né? Porque os municípios não conseguem levar esse trabalho para frente. E aí, o que acontece? Eles acabam procurando as bibliotecas especializadas e os centros de documentação. Isso acontece demais
em Assis, com as escolas públicas. E acho que acontece em vários outros, né? Eles estão sempre procurando e os professores incentivam muito a pesquisa, e eles vão para os lugares onde realmente é possível encontrar coisas importantes, boas, né? Então, eu acho que eles estão, vamos dizer assim, eu acho que é uma instituição de guarda, uma quarta instituição de guarda, arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e memória, apoio à pesquisa, enfim, mas aqueles que preservam acervos arquivísticos e coleções bibliográficas, estão consolidados, né? Eu tenho até medo de falar isso, porque tanta coisa a gente achou que estava consolidada no Brasil e não estava, né? Então, eu tenho medo de falar isso, mas eu acredito que, como instituições, o papel que desempenharam, eles estão consolidados, mas a sociedade mudou, as demandas mudaram, a valorização do trabalho acadêmico, de pesquisa, a desvalorização da construção do conhecimento, coloca os centros de documentação das universidades hoje, sejam voltados para a pesquisa histórica, para as ciências humanas ou não, para as artes, né? Como o caso do Museu de Arte Contemporânea da USP, né? O Museu Paulista, que é histórico, da USP também, o CEDEM, que é um centro de memória da Unesp, os dois centros de memória da Unicamp, além de outros que eles têm em outras áreas, né? Eles estão consolidados, mas eu acho que há questões e desafios fundamentais, que a minha hora está quase chegando, né? Desafios fundamentais. Eu, primeiro, gostaria de saber como é que a gente está planejando agir enquanto centros de documentação num momento em que o protagonismo do conhecimento virtual é inegável e é considerado pela maioria das pessoas como a solução de todos os nossos problemas em relação de acesso ao conhecimento. Eu posso achar tudo na rede, tudo eu posso achar na net, não é? Para que eu vou guardar isso se eu posso digitalizar, fotografar e vai estar na internet, né? As pesquisas todas são feitas, dá um Google, né? As pesquisas todas são feitas assim. Então, há um protagonismo do mundo virtual. Como é que os centros de documentação universitários, e aqui no caso, né, eu me dediquei àqueles que guardam arquivos, porque tem vários que não guardam, porque afinal estamos no Dia Internacional dos Arquivos, estamos na Semana Internacional dos Arquivos, então a minha ênfase é para a guarda de acervos arquivísticos, que os centros de documentação também fazem, e como essa função vai se legitimar? Como é que nós vamos? Porque a gente sempre precisou desesperadamente justificar por que a gente estava preservando tudo isso. Que o nosso trabalho não é perto, que o que a gente faz é importantíssimo. A vida de um trabalhador de centros de memória é essa. Todos os dias você precisa provar que você é importante, que você não é supérfluo, que o que está sendo feito é fundamental. Todos os dias, inclusive para colegas da academia. Imagine para o cidadão comum, quer dizer, aqueles nossos trabalhos, aquela nossa angústia de fazer trabalho educativo para atrair as pessoas para as nossas instituições, ela vai ser resolvida com uma visita virtual? O que fica para trás? Quer dizer, aquela coisa de que a gente preserva o original, os centros de documentação não trabalham só com isso, mas a gente preserva o original, isso é importante para as pessoas? Não é mais, né? Tem um artigo do Humberto Eco sobre isso, falando
a autenticidade histórica e a autenticidade visual dos documentos, né? É um artigo muito interessante, num livro dele que se chama Viagem à Irrealidade Cotidiana. Mas, enfim, voltando aqui. Nós vamos resolver nós vamos legitimar o nosso trabalho e nós vamos resolver as questões de acesso das sociedades, dos grupos sociais, à documentação, aos registros da atividade humana por visitas virtuais, e tudo bem, é isso mesmo? Essas questões foram levantadas há muito tempo, nunca foram resolvidas, e agora me parece que é urgente, né, pensar sobre elas e resolver. É claro que é fundamental a gente atender o público pesquisador por internet, por até um serviço à distância de pesquisa, né? Muitas instituições fazem isso. A Fiocruz faz muito isso. Agendam visitas, ou as visitas cada vez mais são virtuais. Como é que a gente vai conduzir o nosso comportamento nesse cenário, né? Em que a tecnologia tem o protagonismo? Como é que nós estamos resolvendo isso? Como é que outros protagonistas aparecem? Como é que nós vamos fazer isso? E eu estou dizendo isso não porque eu esteja censurando o que as instituições estão fazendo nesse sentido, principalmente com a pandemia, né? Nós desenvolvemos trabalhos incríveis à distância e no mundo virtual por conta disso, né? E são conquistas maravilhosas, mas eu temo que elas não sejam a solução para coisa alguma, né? Eu não tenho esperança de que isso vai passar, esse protagonismo da tecnologia e das redes sociais. Gostaria de ter, mas não tenho. Então, me preocupa muito o destino dessas instituições em países como o Brasil, ainda que estejam com a chancela das universidades, mas é uma chancela que está sempre ameaçada, né, pelo menos de uns anos para cá. Então, esse desafio do protagonismo, né, da tecnologia, para mim, é muito importante, né? Acho que é uma das grandes questões que nós temos para resolver. E é aquela que eu consigo, vamos dizer, no momento, propor para a discussão, né? Quem faz o acesso efetivamente aos nossos instrumentos de pesquisa e até mesmo ao conjunto dos arquivos que a gente tem, porque a informação de arquivo, vocês sabem, ela não é como a informação que está num livro, que foi trabalhada, né, o que está dito naquela página é fruto de uma pesquisa de 6 meses que o autor do livro fez, e ele transformou, ele organizou tudo aquilo e fez um bloco de ideias que estão num capítulo, né? A gente sabe que a informação de arquivo é informação bruta. Eu não posso fazer o público conhecer o processo abolicionista por uma foto da Lei Áurea. Na verdade, ela é o resultado de muitas outras leis, de discursos, de movimentos, de rebeliões, enfim, de políticas de Estado, né, quantas coisas a gente pode dizer, que estão, por exemplo, no Arquivo Nacional. Como é que eu faço isso, né? Então, eu penso que muitos dos desafios que nós tínhamos continuam existindo, só que agora eles são, de certa forma, atrapalhados, atropelados, né, pelo mundo virtual. Quer dizer, que é apresentado, inclusive para os alunos, né? Os alunos acham que está certo mesmo. Tira uma foto e bota na internet, não precisa de espaço, né? Enfim, velhos problemas estão sendo ressuscitados com a questão do predomínio da tecnologia, do mundo virtual, das redes sociais.
o conhecimento cada vez se torna mais reduzido a esse mundo, é isso que eu quero dizer. Imagine as fontes para a produção do conhecimento, né? Quer dizer, que cenário nós temos hoje? Eu sei que muita gente está pensando isso, mas como a gente foi um pouco pego de surpresa, né? Principalmente de 5 anos para cá, e 4, 5, 6 anos para cá, e essas coisas, elas se modificam, assim, muito rapidamente, me parece, eu tenho procurado acompanhar muito as discussões, me parece que ainda não foi possível gerar uma discussão capaz de entender que velhos problemas ressurgiram e que novos problemas os centros de documentação para acadêmicos das universidades têm para dar conta nesse momento, né? Em que o mundo retrocede, em que a cultura é pouquíssimo valorizada e num mundo em que o conhecimento é completamente negado. Era isso que tinha para dizer. Quer dizer, na verdade, eu tenho muita coisa, mas é 1 hora, vamos deixar para uma outra vez. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Obrigada, professora Célia, pela excelente conferência. O CEDEM agradece em nome da sua coordenadora, Maria Ribeiro do Vale, que, aliás, ela tem um comentário para a senhora, ela diz assim: excelente histórico dos centros de memória. O CEDEM, protagonista dessa memória, agradece a sua importante participação em sua história. Célia. Ai, obrigada. Onde que está? Não Está está aqui, no ó, no meu. chat privado, tá? Está onde? É o da Jaci, né? Tem mais, a Jaci também fez um comentário. E Esse quem mais? histórico dos centros de memória é importantíssimo para contextualizar um Personalizar momento de de preservar preservar e e democratizar o acesso à informação. E pois a é. Jaci fez um outro comentário aqui também, que é o seguinte: Célia, como sempre, assertiva, esclarecedora e nos deixando intrigados. Imagina, olha, no CDEM, eu esqueci de dizer uma coisa importantíssima, estava aqui escrito. Ele foi um espaço de trabalho maravilhoso. Continua sendo, viu? Sim, é que como eu não estou lá, né, eu estou falando Sim. enquanto eu Não, eu estive, estou só né? fazendo um, Sim, um ele continua complemento da sua sendo. frase. Sim, a gente percebe isso pela produção, né? Mas foi um lugar não só em que eu me desenvolvi profissionalmente, como foi o período que eu trabalhei no Arquivo Nacional, modernizando o Arquivo Nacional, né? O período que eu me desenvolvi demais, e era um trabalho com tanta dedicação, sabe assim, éramos trabalhadores com causa, não tinha historiador sem causa, arquivista sem causa, todo mundo tinha uma causa, né? Foi o que eu falei do trabalho politizado, né? E isso a gente fez durante anos, então foi uma instituição onde eu fiz grandes amigos, os meus melhores amigos. E eu esqueci de falar, isso queria falar. Está dito, professora. Aqui a gente tem uma questão da Júlia Bermon. A Júlia, ela é uma estudiosa de centros de documentação. E ela diz assim: boa noite. Você diria que hoje muitos desses centros estão ligados mais à preservação documental do que necessariamente à disponibilidade de uma informação especializada, como foi no início da proliferação deles? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que sempre houve esse problema de disponibilizar informação. Por quê? Os centros de documentação estão dentro da universidade. E a carreira, que vamos dizer, que é o núcleo da atividade de fim da universidade, é a carreira de docente. Você tem os servidores, né, administrativos, e você tem alguns deles que são técnico-administrativos. Mas, por exemplo, carreira de pesquisador é uma coisa que não existe, porque todo professor, todo docente é pesquisador também. A gente tem um problema de desenvolvimento de uma mão de obra especializada, de um recurso mão de obra, horrível. Um recurso humano especializado
nos centros de documentação e memória, que é muito grande. Quer dizer, você pode contratar um bibliotecário, um arquivista já é difícil, que não tem essa carreira no serviço público, enfim, é bastante complicado. E o professor, que podia ser deslocado para o centro, ele é obrigado a dar conta das suas pesquisas também. Então, o que acontece é que você preserva, organiza, então você trabalha muito com estagiário, né? Os centros de memória trabalham muito com estagiários, estudantes de algumas áreas, principalmente de história, mas não só, né? Trabalha-se com estagiários, você tem normalmente um supervisor, que é um professor destacado para fazer isso, mas ele continua com as suas atividades, e os outros professores, eles têm as suas aulas, eles têm a sua pesquisa individual como professor. Então, há uma dificuldade muito grande para que os centros de documentação possam dispor de profissionais com, vamos dizer, formação para gerar instrumentos de informação, instrumentos de pesquisa, fazer obras de referência com a estrutura universitária que a gente tem de departamentos, entendeu? É difícil, sempre houve esse problema. E hoje eu acredito que, quer dizer, também sempre houve isso, mas havia um preconceito muito grande dos professores, ainda há. Vocês podem reparar que obras de referência, ultimamente até têm sido feitas algumas importantes nas últimas décadas, mas o pesquisador brasileiro sempre achou menor, um trabalho menor, fazer obra de referência é um trabalho menor. Participar, junto com o bibliotecário da elaboração de uma bibliografia especializada, é um trabalho menor. Fazer um dicionário sobre um determinado período da história do Brasil, sobre o tenentismo, é um trabalho menor. Há preconceito, inclusive, dentro da própria universidade, no que diz respeito ao trabalho com documentação, né? Diferente de outras áreas. Por exemplo, eu me lembro que quando eu conheci o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no Rio de Janeiro, na URCA, ali, que era da UFRJ, a bibliotecária que coordenava o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas era uma física que resolveu fazer biblioteconomia e trabalhar na área de documentação em física. Isso é uma coisa raríssima. Os profissionais têm muito preconceito eles acham que isso é sair da produção científica, entendeu? Então, eu acho que hoje também, mas isso não é um assunto novo. Talvez esteja, pelo fato da universidade hoje exigir uma produção, né? O ritmo de produção da universidade hoje é muito grande, né? Aquela história de você provar que você é produtivo, né? Que é o que a gente vive hoje na universidade, né? Todo dia você tem que provar que você é produtivo, né? Então, não é um problema novo. Talvez esteja mais grave por essa estrutura que se acentuou, mas ele sempre existiu, eu acho. Não sei se está satisfeita com a resposta, se quer mais algum esclarecimento, mas eu acho que não é novo esse trabalho, esse Professora, problema. professora Célia Jaci está aqui fazendo um outro comentário. Sim. Esse histórico, não, peraí. Ela diz assim, a falta de verbas impede os trabalhos dependentes de financiamento externo, que está difícil nos dias de hoje. É isso. Porque ainda que os centros de documentação façam parte de uma estrutura dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade, né? Então, tem uma verba mínima, né, para manter aquele centro, para manter a limpeza, manter um profissional, mas cada vez mais as equipes são reduzidas e as verbas para projetos também, como está acontecendo com a própria universidade. Quer dizer, se antes o problema já existia por conta dos centros de documentação, eles eram assim meio ETs, como se fosse um ET dentro da estrutura universitária. Não é um departamento, não é um setor da área administrativa, é uma mistura, é um híbrido de técnico com científico. A universidade tem muita dificuldade para reconhecer isso no âmbito da sua estrutura organizacional, dos seus planos de carreira.
Então, nunca foi muito bem definido isso dentro da universidade. Fora da universidade, não. No CPDOC, por exemplo, todas as pessoas que trabalham lá são pesquisadores, exceto aqueles que têm uma profissão reconhecida já há muito tempo, como bibliotecário, enfim, a parte administrativa. Não tem problema nenhum, dentro da estrutura universitária tem problema. Agora, a falta de verba na área de preservação da memória é crônica, né? Ela existe em qualquer país do terceiro mundo que vive uma ordem econômica predatória, vive uma ordem informativa predatória também. É o nosso caso, principalmente no momento que nós vivemos. Professora, tem o Marcos Paulo Castros. Ele faz um comentário. O que estamos vendo é a cronofagia da memória pela inibição do acesso. Tá? Mas ele também tem uma questão, que é o seguinte: a interdisciplinaridade nos ambientes múltiplos, com variadas teorias dos diversos profissionais, não afeta a ética profissional desses centros no tocante da hierarquia institucional? Olha, deixa eu ver, o primeiro comentário, estamos vendo a cronofagia da memória pela inibição do acesso. Eu acho que não. Eu acho que a gente é fundamental para que as coisas permaneçam como estão, que se perca a memória. Quanto menos memória, melhor. Sabe, a palavra de ordem, o importante é o agora? Então, agora é isso. Não tem o ontem, não tem o amanhã, todo dia é um dia novo, e você não tem, você não tem sensação de continuidade. Então, tudo pode mudar a qualquer hora, entendeu? Ninguém vai defender nada. Você não tem sensação de continuidade, de permanência. Você não tem coesão social. Uma sociedade que não tem memória não tem coesão. As pessoas não se organizam para lutar pelo que elas querem. Elas não têm memória, só existe o hoje. Nem o amanhã. O amanhã a Deus pertence, né? Então, a ideia é essa. É você eliminar qualquer instituição, qualquer atividade, qualquer grupo que trabalhe no sentido de preservar a memória. Preservar a memória é chegar para alguém que está falando uma besteira e dizer, não, isso não é verdade. O que você está dizendo não é verdade. A verdade é assim, assim, assado, cozido. Né? E impedir o acesso, claro, é uma forma de você não desenvolver, você não permitir que memórias sociais sejam criadas. Né? Então, nesse sentido, não é só o impedimento do acesso a centros, a instrumentos de pesquisa, livros, seja lá o que for. É você cortar o mal pela raiz, você não alimentar qualquer trabalho, qualquer iniciativa de preservação da memória. É aquela coisa que eu falei, você não contrata ninguém, não dá dinheiro, os arquivos vão se destruindo sozinhos, e é isso, acabou, está feito, ninguém sabe, ninguém acha, ninguém conhece. Então, eu acho que é isso. Agora, a segunda questão que você coloca é a interdisciplinaridade nos ambientes múltiplos, seriam ambientes múltiplos, o quê? Um centro temático que trabalha com várias. Eu não entendi direito o que são esses ambientes múltiplos, entendeu? Agora, as diversas teorias dos profissionais, eu acho que não, porque, olha, se você pensa na ética profissional de um bibliotecário, de um arquivista, por exemplo, em relação ao sigilo, os arquivistas, toda profissão tem sua ética, né? Os arquivistas, eles sabem que eles têm que manter sigilo, se trabalham num arquivo de uma instituição, e eles conhecem documentos que podem prejudicar a imagem da instituição, podem
revelar coisas sigilosas, enfim. Na sua ética, ele tem isso, né? Assim como ele tem o contrário, quer dizer, quanto mais você trabalhar no sentido de democratizar o acesso à informação, mais você está trabalhando pela formação do cidadão. Quer dizer, eu acho que a ética profissional, ela se refere muito ao comportamento daquele profissional na sociedade onde ele está inserido, e o bem ou o mal que ele possa estar fazendo no exercício do seu trabalho. Então, essas éticas, elas têm algo em comum, né, que é exatamente como é que ele se coloca diante da sociedade. Então, eu não acho que elas entram em conflito. O conflito, muitas vezes, é ideológico, mas isso independe. Eu posso ter um centro só com historiadores e ter conflitos ideológicos seríssimos, né? Então, não me parece que a heterogeneidade de profissionais tenha como consequência vamos dizer, ferir a ética profissional ou fazer com que essa ética profissional entre em conflito. Eu acho que a elaboração da ética profissional, ela sempre foi presidida pelo bem-estar social. E isso da matemática até o serviço social, a fonoaudiologia, a história, a sociologia, a física, a engenharia, todos eles, porque a ética é isso, como o profissional exerce o seu trabalho no conjunto social, no tecido social, né, diante dos cidadãos da sociedade para a qual ele trabalha. É isso. Então, acho que não tem perigo, não. Pelo contrário, acho que só acrescenta coisa boa. Professora Célia, muito obrigada pela sua fala, que foi maravilhosa, bastante esclarecedora, principalmente contextualizando a questão dos centros de memória nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. E lembrando que eles nasceram e foram incentivados numa época em que a gente estava vivendo um período de exceção, né? Só que hoje, se ao contrário do que aconteceu lá atrás, nos anos 70, 80, que eles foram incentivados, hoje eles não são. Exatamente. Hoje é um desafio muito grande você manter os centros de documentação, os centros de memória atuantes, cumprindo seus papéis e levando a informação, né? A informação que muitas vezes esses centros de documentação, como a senhora falou no começo da sua fala, ele guarda documentos que eles são verdadeiros contraponto à história oficial, né? Não é? Então, guardar essa memória, que ela pode ser importante em muitos contextos, nem sempre ela é interessante. E por isso, o trabalho de desestabilizar esses centros, né? Exatamente. Né? Mas, então, olha, eu acho que, por isso que eu falei que desafios e problemas que eu achava que tinham sido superados estão surgindo de novo, parece que começou tudo outra vez, os problemas, os desafios, as dificuldades, só que, como você disse, numa situação muito mais grave, porque dessa vez o governo não apoia, não incentiva, não financia. Pelo contrário, né? Coloca sigilos em coisas banais até, né? Aqui a gente tem a fala da Silvia Wagner. Fala brilhante, a Silvia fala. Silva Silva Wagner. Obrigada. É um prazer falar para vocês. O Marcos Paulo Castros, ele colocou uma outra observação. Ele é da arquivologia da Unirio. Olha, que bom. Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro. Eu me desenvolvi profissionalmente no Rio de Janeiro. Eu me formei na USP e fui embora para o Rio. Voltei muitos anos, 12 anos depois, para São Paulo.
Então, eu me fiz profissionalmente lá e quero, enfim, tenho grandes laços no Rio de Janeiro, né? Não tanto na Unirio, que estava começando a surgir ainda, mas, de qualquer maneira, é um lugar muito especial para mim. Obrigado por ter assistido e se manifestado. O Silva, ele é da arquivologia da Unesp. Ah, você é da arquivologia da Unesp? Ué, mas estava aparecendo lá, a Unirio se faz presente? Não, o Unirio é o do Marcos. Ah, é Marcos o do Paulo. Marcos. Ah, tá bom, Marcos. O que eu falei vale para responder você também. Tá Então é bom. isso, professora. Muito obrigada. Obrigada a Em nome do você. CEDEM, foi uma excelente fala, palestra, maravilhosa, assim, esclarecedora mesmo, né? E Obrigada. cumpriu o nosso papel de fazer uma palestra, uma conferência, um evento que celebrasse a Semana Nacional de Arquivos e o Dia Nacional e o Dia Internacional dos Arquivos, que é comemorado no dia 9 de junho. Muito obrigada, em nome do CEDEM. Muito obrigada a vocês também. Até uma próxima. Até, professora.